Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos aí nessa série sobre a liderança missional e tem sido tão bacana, tanta gente tem mandado aí mensagem, dado feedback, dizendo que está compartilhando os vídeos no YouTube, o podcast para tantas e tantas pessoas. Esse é o nosso objetivo, ser uma voz que cria consciência a respeito de como a gente pode ser uma igreja, uma liderança muito mais bíblica, muito mais adventista, cristãos realmente que fazem a diferença dentro do seu contexto. Eu havia falado no episódio anterior que eu ia comentar um pouco sobre distrações que desviam a gente desse processo de mudança, de uma liderança, de manutenção para uma liderança muito mais de expansão, de multiplicação, uma liderança missional, de uma liderança muitas vezes de repetição e imitação para uma liderança mais contextual, transformadora, de uma liderança eclesiocêntrica para uma liderança muito mais eclesial. E é muito importante porque a gente precisa, nesse processo, estar menos preocupado com aquilo que a gente faz dentro do prédio, com as nossas próprias estruturas, para a gente focar mais na missão. É muito importante a gente começar a entender de que a gente não é apenas uma associação de voluntários, um clube Lions adventista. Não, a gente é diferente disso. A gente, na verdade, é um corpo enviado em missão com Deus. Eu tenho percebido de que muitas pessoas não tem desenvolvido uma liderança como uma igreja que é intencional. E por não ser intencional, não age. Não existe plano muitas vezes, não existe estratégia. Eles acham que eles são espirituais demais para poder desenvolver um plano estratégico, para preparar, planejar alguma coisa. Por favor, gente, a igreja precisa desenvolver um plano claro daquilo que ela vai ser em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Pensar de maneira estratégica e permitir o Espírito Santo conduzir todo esse processo. É muito importante a gente tirar alguns desses desvios. Um outro desvio que eu percebo que é muito real nas igrejas é quando a igreja quer se manter apenas pequena. Ela não quer crescer, ela não quer se desenvolver, eles não querem participar desse movimento multiplicativo de Deus que é a igreja local. Você vai ver isso no livro de Atos, a igreja está se multiplicando o tempo inteiro. Algumas igrejas não estão preocupadas com isso, elas querem ficar ali sempre como se fossem árvores bonsai. Eles não querem crescer. E eles ficam um grupo, não tem essa mentalidade de igrejas que plantam igrejas, nunca deles se multiplicam liderança, não se multiplica discípulos e eles se tornam um fim em si mesmo. Eu percebo que há algum outro desvio que tem tirado o ímpeto para que essa igreja mude e faça esse processo nessa caminhada da mudança, que é quando a gente acha que a gente não pode competir com as outras igrejas. E eu não estou falando que a igreja tem que competir, mas a gente acha que aquilo que a outra faz a gente nunca vai conseguir realizar. E aí essas igrejas elas vão sendo cada vez mais focadas em programas, em shows dentro do seu próprio contexto e elas acham que aquilo que a outra está fazendo é muito grande para ela, então ela acaba se confinando na sua própria realidade e deixa de desfrutar a ousadia e a criatividade que Deus deu para o seu povo. E aí tem um outro ponto que é muito importante dentro disso, que é quando a gente se torna uma igreja muito cheia de ordem, né? Tão cheio de ordem que a gente tenta fazer tudo tão certinho que a gente acaba vivenciando uma espiritualidade mecânica, uma espiritualidade que não está inserida na vida das pessoas, porque afinal as pessoas mudam, as pessoas têm os seus próprios contextos e a gente precisa também se adaptar. E aqui não tem nada a ver de abrir mão a respeito da centralidade do evangelho, mas de adaptar a maneira como a gente trabalha a igreja, os nossos métodos, a maneira como a gente faz a igreja acontecer. Eu percebo de que tem muita igreja teimosa, e teimosa com coisas, muitas vezes, muita coisa pequena, teimosa com coisa que já não dá mais certo, que já não se encaixa mais dentro do contexto. Igreja que é muito diferente da comunidade, da sua realidade, e se torna, na verdade, um gueto realmente sectário, onde as pessoas não têm nenhum aspecto de atração. A gente tem que começar a ser menos teimoso, se abrir um pouco mais, perceber a luz do evangelho que é a igreja através das imagens bíblicas e se moldar a ela. Eu não estou falando para a igreja se moldar a cultura, mas se moldar a palavra de Deus. E aqui a gente vai perceber de que a igreja ela é muito contextual transformadora e de que, ao ser ela uma igreja contextual transformadora, ela vai impedir que esse desvio da teimosia possa atrapalhar o processo da mudança. Uma outra coisa que eu percebo em muitas igrejas que atrapalha esse processo de mudança dessa mentalidade da liderança é quando a igreja tem a ilusão de que o tempo parou. Ela vive no passado e ela quer sempre, naquele saudosismo, trazer questões do passado que não faz mais sentido dentro da sua realidade agora no presente.
Até porque muitas coisas que no passado, a gente olhando hoje, aquelas questões do passado, para eles, eram questões muitas vezes contraculturais. E o que para nós hoje é contracultural, daqui mais à frente pode ser que seja normal. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais contextual, olhando para trás e vendo o legado que nos foi deixado e percebendo de que o que nós estamos agora é numa escada, não desconsiderando o passado, dizendo, nossa, aquilo não funcionou, aquilo não foi bom. Não, mas é aprendendo com o passado e nesse degrau de cada dia melhorar, perceber de que isso foi uma caminhada, uma construção na qual Deus está nos dando a bondade de crescer, de evoluir, de aprimorar, pela qual o passado também faz parte disso. Mas nós não podemos ficar centralizados no passado, achando e demonizando tudo que tem no presente e tudo que vai vir aí no futuro. Então, isso é muito importante, porque quando a gente entende isso, a gente pode filtrar muito mais claramente um outro desvio que eu vejo que é muito comum. É quando a igreja, que quer ter tudo em ordem, anda tudo em ordem, e eles estão muito preocupados, muito mais com as suas instalações do que, na verdade, com as pessoas. Sabe aquela igreja que eles juntam dinheiro, eles fazem tudo para ter um prédio super bonito, mas pastoralmente, koinonicamente, ou seja, a vida em comunhão, a vida do pastoreio, a vida da proclamação, do testemunho, do ensino, da oração, da centralidade da palavra, da própria adoração, não acontece bem? Porque eles estão muito preocupados com o prédio e se esqueceram das pessoas. Veja, as instalações, é óbvio que a gente quer o melhor, mas aquele melhor tem que estar refém da missão, tem que estar refém das pessoas que são o alvo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então o que adianta a gente ter um prédio super top, com gente doente espiritual, membros não regenerados, membros que não se entendem como parte do corpo de Cristo e que perderam a sua vocação e missão? Não faz nenhum sentido. Eu percebo que muitas igrejas que se engajam nas suas instalações, eles têm aquela falsa sensação seguinte, olha, quando a gente terminar o prédio aqui, a nossa igreja vai bombar, aí nós vamos nos envolver na missão. Ao contrário, as igrejas acabam se acomodando nos seus bancos acolchoados, nos seus ar-condicionados, e eles estão esperando como bons consumidores, é um bom programa, com um tanto de gente que fica a semana toda correndo para lá e para cá para poder servir a esses consumidores de mais um produto religioso. Não é isso que a gente quer. O nosso foco-alvo não são as instalações. As instalações estão aí para poder ser refém da missão do povo de Deus. E isso é muito importante a gente perceber essa realidade. Outra realidade que eu percebo é uma igreja que faz apenas do seu jeito e não está aberta para novas alternativas. Gente muito quadradinho e acha que aquilo é tudo e que aquilo é suficiente. Gente, vamos nos abrir um pouco mais. Vamos estar mais abertos às impressões que o Espírito tem a nos dar, principalmente vindo de outras pessoas e de outros contextos. Afinal, o Espírito Santo está falando e ele fala com quem quer, do jeito como ele quer e como quer. E a gente precisa estar aberto. Baseado na palavra e filtrando na palavra, a gente precisa estar aberto para novas experiências. Essas novas experiências não tem nada a ver de tirar a centralidade da Bíblia, mas sim de tirar essa uniformidade que muitas vezes mata a igreja, essa burocracia que desacelera a missão do povo de Deus. É muito importante a gente ter uma igreja um pouquinho mais aberta para a realidade do seu contexto e poder, com esse olhar muito mais de amor, de comunidade, perceber a ação de Deus também em nossa realidade e poder se juntar a essa realidade como agentes da missão de Deus. Uma outra coisa que eu percebo é quando a igreja se torna apenas uma capelã. Sabe, líderes que se tornam apenas capelães espirituais, um pastor ou um líder apenas para cuidar, só para cuidar. Qualquer pessoazinha ali teve uma topadinha, então vai lá, vai cuidar. Olha, gente, tudo isso é muito importante e nós temos que fazer o trabalho do cuidado. Mas todo cuidado tem que ser para levar as pessoas para participar da missão de Deus. Porque se a gente não levar as pessoas para participar da missão de Deus, as pessoas perderão as suas vocações. E ao perderem as suas vocações, elas não terão senso de propósito. Ao não terem senso de propósito, não vão saber por que ele está ali. Afinal, por que nós existimos como igreja? A igreja existe para ser uma capelã espiritual de um mundo totalmente secularizado? Não. A igreja existe para ser uma agência, uma embaixada de Deus, uma representação, trazendo uma nova ordem. E essa nova ordem é de que o reino de Cristo foi estabelecido através dos seus filhos, que mantêm uma nova ética, uma nova moral, um novo estilo de vida, um novo modo de vida, que pressupõe justiça, que pressupõe proclamação de que Jesus está voltando. E essa proclamação pressupõe que a igreja não é apenas uma capelã espiritual, a igreja se envolve na vida como um todo das pessoas. Isso é muito importante porque a gente pode correr o perigo de ser uma liderança, uma igreja que não quer correr riscos. Então a gente se fecha no nosso mundinho e a gente não quer correr riscos. E sabe o que acontece quando a igreja não quer correr riscos?
a igreja não desfruta da ação do Espírito Santo, porque se a gente quer manter completamente seguro, a gente não está aberto para aquilo que o Espírito Santo quer realizar. Sabe, quando a igreja foi perseguida no livro de Atos, a igreja estava lidando com o desconhecido. E não foi exatamente esse momento pela qual Deus mais agiu através da igreja. Quando a igreja se coloca à disposição de ir em direção ao mundo, está aberta não somente para aquilo que acontece dentro do seu prédio, mas estar aberta em direção ao mundo, para poder vivenciar a missão, sendo fiel ao evangelho, sendo fiel ao nosso legado, da nossa tradição pela qual nós temos vivenciado, totalmente fundamentado na palavra de Deus. Não é exatamente isso que Deus espera de nós, pois corremos o perigo de ser uma igreja que não quer correr riscos, se clausura na sua própria reunião, na sua própria sala pastoral e se esquece de que o nosso chamado, a nossa vocação é estar com o perdido, é estar com aquele que precisa de Cristo. E sabe, ao longo de toda essa trajetória eu percebo de que quando a gente vai lidando com esses desvios, o processo da mudança vai se tornando muito mais fácil. Costumo dizer para algumas pessoas, você pode escolher fazer mudanças paliativas, com soluções paliativas, ou mudanças com soluções fundamentais. As soluções paliativas, elas agem naquele momento, depois o problema continua, ele continua. E sempre solução paliativa. Ou você pode escolher soluções fundamentais. Quando você sai das soluções paliativas para soluções fundamentais, é óbvio que tem muitos momentos efeitos colaterais. Não é fácil mudar de solução paliativa para solução fundamental. É óbvio que quando você começa a criar soluções fundamentais, você cria mudanças sustentáveis. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando nessa série de solução paliativa, nós estamos falando de solução fundamental. Nós estamos falando que influência de verdadeiros líderes missionais são líderes que geram outros líderes, que deixam um legado na próxima geração. São líderes que tiveram essa mentalidade de agora desenvolver esse processo de mudança de uma mentalidade de manutenção para uma mentalidade missional para fora, de expansão, de uma mentalidade de repetição e imitação para agora uma mentalidade de ser muito mais contextual, transformador à luz do evangelho. De uma igreja que é eclesiocêntrica, voltada para si própria, para uma igreja, uma liderança eclesial que é voltada para os outros. E essa igreja vai tirando esses desvios para que soluções fundamentais sejam assentadas, os problemas das igrejas sejam sanados e possamos ver uma embaixada saudável que representa claramente qual é o propósito de Deus na nossa comunidade. Bem, eu espero que isso tenha sido uma bênção para você, porque no nosso último episódio dessa série, eu quero falar sobre o que são de fato líderes missionais, o que eles estão fazendo, o que eles estão agindo, qual que é o impulso dessas pessoas, à luz de tudo que a gente já trabalhou até aqui. Bem, eu encontro você no próximo episódio, certamente vai ser uma bênção. Manda esse episódio para os seus amigos, para os seus colegas e nós nos encontramos no próximo. Até lá!